variação no preço do valor pago por uma diária de faxineira é grande em Belo Horizonte e região metropolitana. A constatação é de uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro nos dias 12 e 13 de março, com 35 profissionais e também agências de emprego. A variação pode chegar a 67%. Nós fizemos um levantamento do preço cobrado pelas diaristas em Belo Horizonte. É um momento que elas têm sofrido bastante. Primeiro, pela falta de serviço. Muitos consumidores dispensaram o serviço de diaristas devido à crise financeira, devido ao medo de colocar uma pessoa diferente em casa e trazer o Covid para dentro de casa. Por isso que a gente deve ter atenção com esse setor. As diaristas hoje, elas estão cada vez mais desesperadas procurando serviço. Novas profissionais entrando aí para concorrer com as antigas, porque muitas vezes aí elas tinham largado o serviço de diarista e optaram por voltar agora. Além de fazer arrumação de casa, elas conseguem arrumar a casa de outros e ganhar dinheiro para isso. Mas o consumidor tem que ficar atento, claro que as variações são grandes. Nós pegamos aqui como modelo para fazer essa pesquisa um apartamento de 100 metros quadrados que mora um casal e uma criança de 5 anos, de 100 metros quadrados na Zona Sul. Então, hoje, o valor mais barato que elas cobram para fazer esse serviço é R$ 120 e o mais caro de R$ 200, com a diferença de 67%. O preço médio subiu bastante em relação a 2 anos atrás. O preço médio, que era R$ 137, passou agora para R$ 153. Então, a diarista hoje, em média, cobra em torno de R$ 153. Teve um aumento de 11,90%, quase 12%, em relação a 2 anos atrás. Mas é aquela história, né? Elas também não sabem para onde correr, porque é difícil. Elas têm aí o aumento da carne, da luz, do aluguel, muitas vezes, e quando repassam esse aumento para o seu custo, sem dúvida nenhuma, muita gente acaba dispensando. Então, por isso que esse mercado está muito sensível. Quem puder contratar as diaristas vai fazer um grande favor para esse segmento que tem sofrido bastante. Mas, claro, que a referência é muito mais importante do que o preço. Preço cobrado por elas hoje de R$ 120 a R$ 200, dependendo do tamanho da casa. E claro também que sempre tem negociação. Se a casa for menor e nesse valor, inclusive, não tem aí o transporte nem a alimentação, que deve ser analisado e negociado à parte. Gente, a maioria das pessoas depende de um carro ou de uma moto para muitas atividades no dia a dia, né? E como o preço do combustível está alto ultimamente, isso tem pesado bastante no nosso bolso. Será que tem alguma dica para a gente conseguir economizar combustível? É sobre isso que eu converso agora com o economista e também educador financeiro, Antônio Dias, o professor Antônio Dias, que vai repassar algumas dicas para a gente, então, dessas possibilidades. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Cília. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar com vocês. Antônio Dias, o prazer é nosso. Então, aquela dúvida que sempre vem à cabeça na hora de abastecer, vale a pena, nesse momento, abastecer com álcool, com gasolina? Dá para economizar fazendo esse cálculo? Tá difícil, né, Cília? A situação está crítica, né? Os combustíveis estão com preços bastante elevados, né? Está difícil encontrar álcool, né? O etanol numa relação favorável, né? Com preço de até 70% do valor do preço da gasolina, né? Então, quer dizer, deve-se buscar um preço inferior, né, a 70% do preço da gasolina, que está difícil, e na média ele já está em torno de 72%, 73%, então já não está compensando muito, o consumo com álcool é muito maior, então nesse caso é difícil. Mas, bom, nós temos sim algumas dicas, temos que melhorar a nossa relação com o veículo, né, como utilizá-lo, como dirigir, né, como conduzir, a forma de acelerar, né, esticar menos as marchas, né, trocar no momento certo. E são pequenas coisas, pequenos modos e hábitos que contribuem, né, ao longo de um mês, por exemplo, ou ao longo de um período maior. Há também aquelas situações onde você deve, talvez, pensar, né, aqueles casos em que se aplica, como o caso de frotistas, né, caso de pessoas que utilizam o carro para trabalho, uma intensidade maior, talvez tentar fazer uma conversão, né? Trocar o combustível, então substituir o combustível. A primeira seria aquela da gasolina pelo etanol, tentar encontrar aí uma relação favorável. Se não, tentar, talvez, nesses casos, utilização mais intensiva do veículo para os profissionais, como o caso de frotista, tentar fazer a conversão para gás veicular, né? Que pode ser uma opção bastante interessante. Há, inclusive, algumas promoções no mercado aí para essa conversão, né?
dada aí a conjuntura de combustíveis com preços elevados. Então, ou seja, buscar a questão da forma de dirigir, a manutenção do veículo também, né, para que a queima do combustível seja feita da maneira adequada, né, com isso reduzindo o seu consumo. Também alguma forma de você melhorar a calibragem dos pneus, tentar cuidar também disso, né, para que a rolagem seja mais fácil, né, menos atrito, então, portanto, reduz o consumo também. Veja que são pequenas medidas, mas que ao longo do tempo contribuem. É um pouquinho e aí mexe o papo de grão em grão, né? É verdade, essas medidas podem fazer toda a diferença. Antônio Dias, a qualidade do combustível também é muito importante nesse momento, né? Sim, nessa busca, né, Cília, pelo preço mais baixo, muitas vezes o consumidor pode encontrar um produto de qualidade inferior. E aí ele tem uma economia, né, no primeiro momento, uma economia do preço, do valor pago, mas tem aí depois problemas, né, com o veículo, né, que o veículo vai sofrer problemas por conta desse combustível de má qualidade. Então, há muito que se ter cuidado em relação a isso, a essa busca, essa pressão pelo preço e correr atrás de preços, às vezes, inferiores, que não são de boa qualidade. Há que se ter muita atenção em relação a isso, sem dúvida alguma. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, por atender o nosso chamado. Obrigada pelas dicas e até uma próxima, Antônio. Bom dia. Muito obrigado, Cília. Bom dia para todos nós. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta acessar o nosso site. Estaremos de volta amanhã às 8h30 da manhã. Um excelente dia para você e até lá. Fique com Deus. Tchau, tchau.